Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai e do nosso Salvador estejam com todos vocês, meus irmãos. Hoje eu quero trazer um assunto simples esse, embora muitas pessoas creiam que aquela imagem lá que nem lembro mais quem pintou aquelas imagens lá da última ceia, da última Páscoa, que o nosso Messias fez com os nossos irmãos apóstolos. Muitos hipócritas, muitos ignorantes afirmam que Maria Madalena estava abraçado com o Messias, ou ali do lado, ou ali perto, não sei como eles falam, eles afirmam que é Maria Madalena. Mas vamos ler Evangelho de João, capítulo 21, no verso 20, diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem o Messias amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Mestre, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse ao Messias: Mestre, é deste que serás? Disse-lhe o Messias: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? A ti? Segue-me tu. Irmãos, nosso Salvador, aqui nesses versos, estão dizendo aqui que quem encostou, debruçou, abraçou, ficou perto, apoiou no peito do nosso mestre, foi o apóstolo João, irmãos. E por que o Messias disse assim, ó? Disse-lhe o Messias no verso 22: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Então, meus irmãos, se o Messias estava falando aqui, ó, se eu quero que ele fique até que eu venha, e aí, meus irmãos? Isso aconteceu? O apóstolo João ficou até o mestre voltar? Eu pergunto. Não era nem isso que eu ia falar agora, irmãos, mas eu ia só falar a respeito do apóstolo João que deitou ali o nosso mestre na última Páscoa. E agora eu examinei, lendo aqui esses outros dois versos embaixo, veio na minha mente agora. Não era isso, nem isso que eu ia falar, irmãos, mas nosso Pai, a gente fala, a gente tem que falar. Então, repetindo o 22, disse-lhe o Messias: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Quando o nosso Messias morreu e ressuscitou, ele levou o nosso irmão João em espírito, irmãos, para que ele veio a escrever o livro de Apocalipse. Por isso que o Messias disse isso. O que te importa se que esse irmão ou esse apóstolo fique até que eu venha? Não é até que eu venha agora na segunda vinda dele, irmãos. É até que ele viria a revelar o livro de Apocalipse para o nosso amado irmão apóstolo João. Bem, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho a respeito sobre a transfiguração, que está em Lucas, no capítulo 9. Vou ler a partir do verso 28. O que realmente aconteceu. A verdade. Os fatos.
E aconteceu que, quando 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência de seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Para que os irmãos que já estão na caminhada, já faz um tempinho, é muito simples isso, mas para outros é difícil engolir, mas é a verdade. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, meus irmãos, Moisés, o diabo estava no corpo de Moisés, e Elias, o falso profeta, no corpo de Elias. Eles apareceram para o nosso rei. Eles apareceram. Olha no verso 31. Os quais apareceram com glória. Falando do que, irmãos? Da sua morte. Eles foram falar da morte do Messias. Eles foram ameaçar o nosso mestre. Eles falaram o que, irmãos? Eles falaram que o Messias ia morrer em Jerusalém, em Israel. Foi uma ameaça, irmãos. A qual sistema religioso nunca imagina isso, irmãos? E Pedro e os que estavam com ele, no 32, estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Se vocês analisarem, o corpo de Moisés e de Elias desapareceram, como o de Enoque também, que é da besta. No verso 33, e aconteceu que, quando se apartaram dele, disse Pedro ao Messias: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia, tá vendo? O nosso irmão Pedro nem sabia o que eles estavam falando para o Messias, ou seja, eles estavam falando o quê? Que ele ia morrer lá em Israel, na terra do diabo, irmãos, construída debaixo de sangue. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele me ouve. E tendo soado aquela voz, o Messias foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Meus irmãos, se vocês analisarem, o nosso irmão Pedro, o apóstolo Pedro, está escrito em Lucas, não lembro agora onde está escrito, mas na hora de editar o vídeo eu vou colocar para vocês, que Pedro, irmãos, ele também não entendia. Por isso que ele falou: vamos fazer uma tenda, uma para Moisés e uma para Elias. Porque Pedro ainda ele estava, irmãos, despertando. Ele estava na fase de despertamento. Mas, segundo o texto que está no Evangelho, quando Pedro falou para o Messias, falou assim: Mestre, se quiser, façamos que desçam fogo do céu e os consuma todos. Aí eu pergunto, Pedro estava contaminado, irmãos. Ele estava em despertamento ainda.
Mas quem fez isso? Fogo cair do céu e matar as pessoas. Não foi Elias, o falso profeta? Mas aí o Messias advertiu Pedro e falou: Pedro, o Filho do Homem não veio para destruir, não veio para matar, mas veio para salvar, irmãos. Mas veio para resgatar. Bom, meus irmãos, é só isso que eu queria fazer, esse simples comentário, esse simples vídeo, irmãos, com humildade, com muito amor, com muito carinho, para todos vocês, para todos, irmãos. E eu vou deixar aqui no final os canais dos nossos irmãos da família verdadeira, irmãos. Aí vocês inscrevam lá, irmãos, nos canais, examinem tudo. Se vocês não querem confiar, irmãos, examinem e retenham o que é bom. Mas eu afirmo para vocês, eles procedem do nosso Pai, irmãos. São nossa família. Amo todos vocês, ficam todos na paz. E até a próxima, meus irmãos. Grande abraço a todos vocês.